Evangelho de João, capítulo 1, versículo 45 em diante. Vamos lá. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Perguntou Natanael: Nazaré, pode vir alguma coisa boa de lá? Disse Filipe: venha e veja. Ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus: aí está um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. Perguntou Natanael: de onde você me conhece? Jesus respondeu: eu o vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar. Então Natanael declarou: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse: você crê porque eu disse que te vi debaixo da figueira? Você verá coisas maiores do que essa. Então acrescentou: digo-lhes a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Amém. Você entendeu? Jesus falou para Natanael: aí há um israelita verdadeiro, em quem não há falsidade. Aí Natanael fala: mas Jesus, de onde você me conhece para tal afirmação? Aí Jesus fala: eu vi você debaixo da figueira antes de Filipe ir te chamar. Aí ele vai e declara: Senhor, tu és o Filho de Deus, o Rei de Israel. Você entendeu? Difícil, né? O que tem a ver debaixo da figueira? O Senhor Jesus já estava vendo Natanael antes de Filipe ir falar com ele. O que significa isso? E a gente, para entender essa afirmação tão forte, aí há um israelita verdadeiro, em quem não há falsidade, uma afirmação que Jesus quase não disse para ninguém essa afirmação, visto todo o contexto que Jesus lutava contra a falsidade. E eu gosto dessas afirmações fortes. Se lembra do centurião? Que Jesus falou: nunca vi em Israel uma fé tão grande como essa. E aqui ele fala: aí há um israelita verdadeiro, sem falsidade. E o que tem a ver isso, essa figueira na história? Eu queria aqui com vocês agora construir um entendimento para a gente contextualizar esse texto na história e a gente poder depois ler esse texto de uma outra forma, compreendendo sobre a realidade que estava acontecendo naquela época. Mas para isso eu queria agora construir devagarzinho, com calma, com paciência, esse conhecimento. Olha, Jesus contava uma parábola assim: o Senhor tinha uma figueira, e um dia, durante 3 anos, ele foi procurar frutos nessa figueira, e só tinha folhas, né? E ele disse: então eu vou arrancá-la e jogá-la fora. Mas aí o servo que cuidava da figueira falou: não, deixe mais 1 ano, que eu vou cuidar dessa figueira mais 1 ano, vou ajeitar suas raízes, e se no fim de 1 ano ela não der frutos, você pode cortar e jogar ela fora. Essa parábola dizia respeito a Israel, porque figueira sempre foi uma figura para Israel. E sempre foi figueira ou oliveira, mas oliveira tem a ver com sacerdócio, e a figueira tinha a ver com Israel, com o povo todo. Então toda vez que você vê na Bíblia assim falando de figueira, é um símbolo para Israel. Se lembra quando Jesus passou e foi buscar fruto na figueira e não tinha? Ele amaldiçoou a figueira e a figueira secou? Essa figura toda representava que Jesus foi buscar os frutos em Israel e Israel estava seca, não dava frutos. Então eu vou usar a figura da figueira para ilustrar aqui esse entendimento. Então o Senhor foi buscar na
figueira um fruto e não tinha frutos, só tinha folhas. Então a copa do que estava vivendo naquela época Israel, a copa da figueira, era uma copa frondosa. O que significa isso? Olha, Israel, por muito, quem olhasse de longe Israel, ia dizer, aqui há uma comunidade viva. Olha, aqui há professores da lei, homens que ensinam a lei com toda reverência. Aqui tem um povo que visita sinagogas, olha, muitas sinagogas. Aqui nós temos um templo de Deus, onde há sacrifícios, há um movimento vibrante, há sacerdotes, o povo fala de Deus pelas ruas, o povo tem um combate ao pecado evidente, forte, eles lutam para não pecar em nenhum ponto da lei. E você diria, poxa, essa comunidade é uma comunidade vibrante. Essa comunidade, por exemplo, tem discipulado, porque os mestres da lei andavam com seus discípulos, não é? Cheio de discipulado. Cada lugar de Israel tinha um discípulo e um discipulado. É uma nação vibrante, religiosa, pulsante. Mas, no entanto, o Senhor foi na figueira e não encontrou fruto. Como pode uma nação tão vibrante, religiosamente falando, não possuir frutos para o Senhor? Aí você vai observar que na cadeira de Davi estava Herodes, uma raposa velha, segundo Jesus, que mandou matar o profeta João Batista. Porque, olha, Davi pecou, mas quando Natan chegou, ele se arrependeu. Herodes pecou, mas quando João Batista chegou, ele mandou cortar a cabeça de João Batista. No trono do sacerdote estava Caifás, que por inveja matou Jesus. A multidão que andava junto com Jesus, na hora H disse, soltem Barrabás e crucifiquem Jesus. No deserto havia um profeta, que era a voz que clamava no deserto, e ele foi morto para ficar calado. No trono das nações, existia Pilatos ali, representando as nações. E ele disse, nada tenho eu a ver com esse Jesus, esse é problema de vocês. Então a gente começa a observar que não tem algum problema em Israel aqui. Vamos passar aqui da copa para o tronco, para aquilo que sustenta a copa. E no tronco a gente vai observar que havia uma aparência de saúde nesse tronco. Mas por dentro estava todo meio apodrecido, comido por uma praga chamada hipocrisia e falsidade. Não foi isso que Jesus falou? Aí há um israelense verdadeiro em quem não há falsidade. Porque uma das grandes batalhas de Jesus foi contra a hipocrisia e a falsidade. E essa praga que comia Israel, tem vários níveis de observação. Mas olha só, vamos começar pelo mais simples. Tem uma frase muito bonita que diz assim, o salário de um religioso é o aplauso. Né? O salário de alguém religioso é ser aplaudido. E nessa época, o que acontecia? Os fariseus, os religiosos, os mestres da lei, eles andavam com longas roupas e com aquela roupa de noiva, assim, que vai assim até o final, assim, né? Vai puxando. E com os sininhos assim pendurados aqui nas mãos. E chegavam no meio das praças e começavam a fazer as suas orações, balançando assim os braços, para todo mundo ver, para bater o sininho. Para dizer, olha como eu estou orando aqui no meio da praça, Senhor. Né? Até chupava uma cana. E balançava no meio da praça e todo mundo dizia, ali, ó, ali tem Deus, ali tem uma revelação, ali tem mistério. Porque o cara não bastava orar, tinha que mostrar que estava orando. É mais ou menos como o cidadão que vai fazer o seu momento de oração e posta no Facebook, estou indo fazer meu momento de oração. Hashtag Deus comigo. No meio do processo de oração, ele tira uma foto da lua e diz, Deus me abençoou com essa lua no meio da minha oração. No final da oração, ele fala ali, poxa, foi um momento especial, Deus falou, Deus foi tremendo, né? A próxima vez eu quero vocês comigo, Deus é bom, Deus falou.
E aí esse cara está postando no Facebook, não é para você se contagiar com a oração dele, não. Ele está postando para você ver como ele é um cara espiritual. Para você ver como ele é um cara de Deus. Para a próxima vez que você pensar em orar, chamar ele. Vamos aqui no grupo aqui de oração, no grupo do pequeno grupo, vamos chamar o irmão fulano, que ele é bom de oração, ele gosta de oração. Outro dia ele estava ali orando no Facebook, eu vi a foto dele. Vai lá, fulano, ora. Porque o alvo desse religioso não era Deus. Era o ego dele. Era mostrar para os outros que ele sabia orar. E num sistema religioso, muitas vezes, nós não estamos fazendo para Deus. Nós estamos fazendo para aparecer para os irmãos. Para ficar em destaque. Olha, tem uma música no meio evangélico. Queria ler para vocês essa música. Chama Sabor de Mel. Ela diz assim, ó. Olha essa música. O pessoal canta essa música, tá? Olha só. Quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando ver você na bênção, vão se arrepender. Vai estar entre a plateia e você no palco. Vai olhar e ver Jesus brilhando em você. A ideia de vida cristã dessa música aqui é qual? Que o cara que está na plateia está mal. O cara que está mal vai se arrepender e vai ficar na plateia. E o que está bem está no palco, sendo iluminado, né? É como se eu dissesse o seguinte: olha, no dia que eu estava estudando a Bíblia e você não deu muita bola para mim, olha agora, onde é que eu estou pregando, e você ainda está sentado aí. Essa música é honesta, né? Porque ela não tenta fingir, botando outra letra para dizer que é isso, mas não é bem isso. Ela pelo menos diz, ó, está valendo isso. É uma competição de ministério, é uma competição de quem manda mais, é de cargo. E se eu quero estar em destaque, se eu estou em destaque é porque Deus me abençoou. É porque Deus é comigo. Mas isso é um negócio perigoso, porque esse nível de hipocrisia vai subindo para outro. Vai ficando mais sério. Porque não só eu vou viver uma comunidade onde não basta fazer, tem que aparecer. E quanto mais eu apareço, mais eu sou aplaudido. E quanto mais eu sou aplaudido, mais eu quero a perfeição. E mais a perfeição me torna gabaritado. E isso me dá poder. Entendeu? Então, chega um ponto em que eu sou o ungido de Deus. E o ungido de Deus manda no menos ungido de Deus. O cara que é mais santo vai mandar no menos santo. O fariseu, mestre da lei, vai dizer para o pecador se ele está condenado ou não. Vai julgar o pecador. Porque o mais santo vai mandar no menos santo. O mais com aparência de religiosidade, o mais que tiver na letra, na aparência, no esquema, no palavreado, no jargão, no jeito, vai mandar naquele que não parece ter a unção de Deus. Então, nesse tipo de religiosidade, segue-se que uma pessoa gorda, que nem eu, não pode ensinar um fitness, que nem você. Porque eu não tenho aparência ideal. Eu não me encaixo no modelo ideal. Eu não tenho a aparência da adoração. E nesse tipo de religião, alguém que tem algum tipo de defeito, lhe descredencia a falar do evangelho, a ministrar, a ser bênção, a conversar, a participar do reino de Deus. Porque ser gordo não acrescenta valor no camarote. Uma bota acrescenta. Uma Lamborghini acrescenta. Uma casa acrescenta. Uma família feliz, sorridente, bonita. Esse homem é de Deus. E se você tem um carro, você pode não ter uma banana na geladeira, mas você tem um carro. O cearense é meio assim. E se você tem esse carro, e se for bom, é porque a bênção e o mistério de Deus está contigo. E a prosperidade de Deus está na tua vida. E você tem autoridade para falar de Deus. Porque a aparência autoriza a palavra, né? A perfeição autoriza quem manda e quem desmanda.
Não pregamos aqui em cima e não fazemos o que fazemos porque merecemos. Isso foi um grande combate de Jesus. Nós fazemos isso pela graça. Isso foi até um ponto que eu preguei naquela pregação de Amós. Você lembra? Que eu falei que Deus chamou aqueles que não eram, aqueles que não tinham títulos, né? Aqueles pequenos, e exaltou essas pessoas, lhe dando um grande conhecimento, lhe dando uma palavra. E nós somos vasos de barro com um tesouro dentro. Nós somos pessoas falhas, mas com uma grande palavra, uma grande unção, um grande Espírito Santo dentro de nós. E se acordamos de manhã, é porque Deus teve misericórdia de nós. Não é? E se nós podemos trabalhar e ganhar um dinheiro e ter uma condição financeira, é porque houve graça sobre a minha vida, não é porque eu mereço nada, não. Porque a Bíblia vai trabalhar que todos nós somos pecadores. Todos nós estamos desassociados de Deus. Todos nós necessitamos do perdão e da graça de Deus. Né? Então, todos nós não estamos aqui ou exercendo algum ministério porque merecemos isso. E Jesus combate muito essa cultura do estrelato. Ele fala, olha, quando você der uma esmola, que a sua mão direita não saiba o que a sua mão esquerda faz. E quando você for nos banquetes, sente no último lugar. E se você for realmente uma pessoa importante, o dono da festa vai te pegar lá no último lugar e vai te colocar na frente. Mas se você não for importante e sentar lá na frente, o dono da festa vai pegar você e vai te colocar lá atrás e você vai ser humilhado. E quando você orar, entra no seu quarto, fecha a porta, que o Pai que te escuta em segredo te recompensará. Ou seja, não ore no meio das praças. E quando você jejuar, lave o seu rosto. Não fique mostrando para todo mundo, eu estou jejuando hoje. Não, lave o rosto, mostre que você é uma pessoa que está boa, que não tem problema. Mas o Pai que está em secreto vai ver o seu sofrimento, o seu jejum, a sua separação. Jesus combate muito isso, e combate isso firmemente. Eu quero contar uma história. Tem uma época que a primeira igreja estava trocando de pastor. E meu pai era o antigo pastor, e ele saiu, e ficou 3 anos sem pastor. Aí chamaram um indivíduo de longe para fazer um teste, para ver se passava para ser pastor, né? Aí chamou o rapaz. E o rapaz era meio animado, meio, labachúrias, animado. Aí trouxe o cara, e o cara fez um movimento na igreja, e seduziu a galera, e foi legal, e tal, aleluia, pessoal, aleluia, e a igreja bem tradicional, né? Aleluia, e tal. E eu cheguei assim num dia da escola bíblica, estava sentado lá, ouvindo lá a mensagem, o ensino bíblico, e veio o pessoal da caravana dele, sentou do meu lado. Aí o professor falou assim, não, nós vamos falar agora sobre o pecado. Aí começou a falar sobre o pecado. Aí a irmã que veio na caravana falou assim, eles ainda discutem sobre o pecado. Aí eu pensei, o que é isso? Aí ela completou, eles não têm o Espírito Santo. A visão da moça era o seguinte, eles foram batizados com o Espírito Santo, eles tiveram uma unção especial, e agora eles eram santos andando no mundo que não pecavam mais. Era a visão dela, não estou dizendo que aquela religião acredita nisso. A visão da moça era essa. E que nós, que não temos a unção dela, estávamos os mais pecadores desgraçados que tínhamos que torcer para um dia poder melhorar. E esse cara não foi aceito na igreja, né? Claro, não foi. Mas quando ele saiu dizendo assim, foi Satanás que impediu que Deus fizesse uma obra nessa igreja. Então eu fui julgado na entrada e fui julgado na saída. Eu fui julgado por ser pecador, e fui julgado por ser filho de Satanás, que não ouviu o cara falando. E eu era o pecador, e eles eram os espirituais. Então acontece, muitas vezes, que esse grupo da perfeição, eles começam a andar em grupos, e começam a dizer que vocês são pecadores miseráveis, e começam a julgar vocês. E era isso que acontecia com Jesus. Jesus sentava com os pecadores e publicanos para comer. E vinham os grupos religiosos e diziam, mas esse teu mestre não está comendo com pecadores? Por que ele faz isso? Ele não sabe que aquele rapaz é pecador? Não sabe? Teu mestre entrou na casa do Zaqueu. Zaqueu é pecador. O teu mestre não sabe que Zaqueu é pecador?
E essa mulher que quebrou o vaso no pé do seu mestre, se seu mestre soubesse quem é essa mulher, ele não deixava fazer isso. Porque eles começaram a viver um grupo que separavam nós, os santos, deles, os pecadores. E agora, essa religião separava e formava uma casta especial. Uma casta de pessoas santas, justificadas, que achavam que eram puras. E Jesus combate muito isso, dizendo, olha, quando vocês forem acusar alguém, primeiro tira a trava que está no seu olho. Primeiro conserte a si mesmo. Veja que você é tão pecador quanto ela. Antes de ficar julgando os outros, conserte o seu coração. E era engraçado que eles andavam em grandes grupos, onde um mestre mandava em tudo. E esse mestre dizia o que podia fazer, o que não podia fazer, o que é pecado e o que não é pecado. É como um grande discipulado que eram os vigilantes do pecado. E ficava esse mestre, está pecando aí? Está pecando aí? Pecou aí na sua vida? Tem pecado aí? E ficavam vigilando as pessoas para que elas não pecassem, os vigilantes do pecado. E isso causava um horror em Jesus Cristo. E ele falava, olha, no meu reino não haverá esse negócio de mestre. No meu reino haverá só um mestre e será Cristo. Isso é o final do capítulo 23 de Mateus. No meu reino não haverá esse negócio de meu pai. Haverá somente um pai, que é Deus. Porque no reino de Deus a coisa vai se estabelecer dessa forma. Não há mais aquela pessoa, aquela figura que manda e desmanda, que diz quem pecou e quem não pecou, que condena ao apedrejamento, que pega na lei, lhe faz um julgamento e lhe condena à morte. Essa pessoa é Cristo no reino de Deus. No reino de Deus existe o corpo de Cristo, que é gerido pelo Espírito Santo. E ele vai distribuir os dons a cada um. E esses dons não vêm por merecimento, vêm por graça. Então eu vou receber um dom de ensino que não foi merecimento, foi graça. E eu vou ensinar você. Mas você vai receber outro dom de misericórdia e, por exemplo, vai me agir na minha vida com misericórdia. De fato que eu não mando em você e você não manda em mim. Mas temos funções diferentes no corpo de Cristo. Temos ações diferentes. E quem tem autoridade sobre nós é o cabeça, Jesus Cristo. E todo esse ensinamento, Jesus foi combatendo, foi falando, foi confrontando. Mas na Bíblia dificilmente você acha assim. E o fariseu, escutando aquilo, se converteu. E o fariseu se tocou naquela hora e largou e começou a seguir Jesus para onde ele ia. Em todo momento, em todo confronto, não havia conversão. Quando Jesus explicava, batalhava, né? Pegava o cara, tentava pegar Jesus, e Jesus respondia, aí ensinava. Mas mesmo assim, mesmo vendo os milagres, mesmo vendo o ensino, mesmo vendo Jesus, não havia conversão do religioso. Porque chega uma hora, no nível mais avançado, que o que menos está importando é o argumento se é verdade ou não. O que menos está importando é se o cara está certo, se está errado, se faz sentido, se não faz, se Jesus fez um milagre mesmo, ou se não fez. Porque chega uma hora que o que está importando é manter o meu lugar de poder. E foi aí que começaram a decidir matar Jesus. Porque Jesus estava fazendo tantas maravilhas, e estava fazendo tantos milagres, que eles começaram a planejar a morte de Jesus por inveja. E aí é onde, quando aquela religião que começa com aparência, que começa com se amostrar para ganhar aplauso, vai se fortalecendo, vai determinando quem manda e quem não manda, e daqui a pouco está determinando quem pecou e quem não pecou, e chega ao ponto que ele diz quem merece morrer e quem não merece morrer. E aí é onde as religiões, por exemplo, perseguem, matam, escravizam, torturam. E a gente sabe o que a religião faz no mundo que a gente não nasceu ontem. Mas Jesus, então, a gente precisa ir para a raiz dessa figueira. Então a gente tem a copa, uma aparência de religiosidade. A gente tem um tronco embebido de falsidade e hipocrisia. E agora a gente vai, por que a pessoa não poderia orar de verdade, em vez de falsamente?
Por que a pessoa não poderia exercer no ensino de forma fiel, em vez de tentar valorizar o seu mestre? Por que não haveria, assim, momentos de comunhão verdadeiros? E aí a gente vai ver aqui, olha só, Mateus 13, versículo 14. Jesus falando, olha só. Nele se cumpre a profecia de Isaías. Ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração deste povo se tornou insensível. De má vontade ouviram com seus ouvidos e fecharam seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos e ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Então, em alguns momentos do Evangelho, Jesus vai trabalhar o seguinte conceito. O coração desse povo se tornou mau. O coração desse povo se tornou ganancioso, ambicioso. Eles se tornaram endurecidos, um coração de pedra. E quando o problema lá na raiz é o coração e a intenção do coração, todas as nossas ações acima da raiz vão se tornando falsas e hipócritas. É necessário, então, o que diz o texto? Se eles abrissem, se eles escutassem, eu entraria e os curaria. Então, às vezes a gente pode estar atuando com a falsidade, porque a gente tem fechado o princípio básico da fé, que é o nosso coração. E Jesus fala, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele, e farei nele morada. E essas pessoas fechavam a porta para o ensino de Jesus, para a presença de Jesus. Porque se Jesus pudesse entrar no coração, ele ia ajeitar 2 pilares. O primeiro pilar era amar a Deus sobre todas as coisas, de todo entendimento, com todas as suas forças. E o segundo pilar é amar ao próximo como a ti mesmo. Porque toda lei acima disso, toda religiosidade acima dessa raiz, se você ajeita esses 2 pilares no coração, elas se organizam. Elas passam a ser verdadeiras. Elas passam a funcionar. Ok. E quando Jesus olhava a figueira de Israel, e quando o Espírito Santo andava e pesquisava a figueira de Israel, ele encontrou Natanael, um israelita verdadeiro, em quem não havia falsidade. Porque a Bíblia diz que Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Veja, o costume de israelitas que estudavam a Bíblia, os verdadeiros, era estudar a Bíblia debaixo de uma árvore. E existiam muitas árvores atrás da casa das pessoas. Então o que aconteceu? Natanael, em vez de estar orando nas praças, estava orando atrás da sua casa, em secreto. E quando você ora no seu quarto, em secreto, o Pai te vê em secreto e lhe recompensa. Então Natanael estava no seu quarto, em secreto, orando a Deus, debaixo da sua árvore. E o Pai, em secreto, Jesus, eu te vi debaixo da figueira, estava olhando Natanael no seu momento de oração. Dizem os estudiosos que Natanael pedia para ver o Messias. Pedia para conhecer o rei de Israel. Então, esse homem, Natanael, ele estava orando em verdade e não em falsidade. Deus procurava alguém que o adorasse em espírito e em verdade. Então, já temos a verdade em Natanael. Ele não procurava fazer as suas orações de maneira falsa. Então, mais adiante, Natanael chegou para Jesus e Jesus falou, olha, eu vi o seu pedido, eu vi o seu coração, eu sondei a sua alma debaixo da figueira. Eu vi que você é verdadeiro, que não é falso, que há verdade em você. E aí ele falou, Senhor, tu és o rei de Israel, tu és o filho de Deus. Ora, essa afirmação foi a afirmação que Pedro fez lá na frente. Vocês se lembram? Jesus perguntou para Pedro assim, Pedro,
que vocês dizem que eu sou? Aí Pedro falou, tu és o Filho de Deus, né? O Cristo, o Filho de Deus. Aí Jesus falou assim, que bom, Simão, não foi carne nem sangue que te revelou isso, foi o Espírito de Deus. Agora veja, antes de toda a caminhada de Jesus, aqui a gente está no começo, Natanael foi o primeiro a dizer, tu és o Filho de Deus, o Rei de Israel. Quem revelou isso a Natanael? O Espírito Santo de Deus. Então nós temos alguém que orava em verdade e em espírito. E Deus procurou na figueira, em Israel, e encontrou Natanael, alguém que fazia suas orações em verdade, não em falsidade, mas que também era guiado e falava através do Espírito Santo de Deus. Quando, e essa mensagem eu estou fazendo para a gente, tá? Não estou fazendo para falar de alguém lá fora. Quando Deus olha esta figueira, é capaz dele encontrar Natanaéis? Deus, ele consegue ver em você um adorador que adora em espírito e em verdade? Olhando todo esse cenário que a gente viu de Israel, que a gente sabe que é um cenário que acontece hoje, talvez seja um cenário que nunca deixou de acontecer, o da hipocrisia religiosa, o da falsidade, o de viver esse sistema religioso. Mas no meio desse sistema havia Jesus e seus discípulos. Havia muita deturpação em todo lado, mas havia Jesus e seus discípulos. Será que nós somos, no meio desse sistema religioso, os Natanaéis, os discípulos de Cristo, aqueles que adoram em verdade e em espírito? Eu acho que estamos no caminho, estamos lutando para isso. E todo dia eu acho que a gente deve fazer essa reflexão. Essa reflexão é uma reflexão que deve ser feita sempre pela igreja. Porque sempre a gente está, um dia a gente acorda e está fazendo isso de verdade, mas às vezes tem outro dia que a gente está fazendo por fazer. E tem dia que a gente está, por exemplo, cantando de verdade. E tem dia que a gente cantou e gostou do aplauso. E é bom que a gente possa sempre estar refletindo, tenho eu sido um verdadeiro adorador, que adora em espírito e adora em verdade? Bom, meu amigo, se é assim na sua vida, ou se você está sentindo dúvida em relação a isso, a Bíblia, ela deixa claro. Abra o seu coração. Abra o seu coração, porque o Senhor está na porta batendo. E Ele vai poder entrar e começar a trabalhar lá dentro e transformar esse seu coração de pedra num coração de carne. Amém.